Abra sua Bíblia comigo. Livro de Josué, capítulo de número 1. Livro de Josué, capítulo de número 1. Abra, localiza aí o verso de número 1. Amém? Livro de Josué, capítulo 1, verso de número 1. Esse texto, irmãos, é um texto que eu tenho certeza que você conhece. Tenho certeza que você já viu alguém pregar nesse texto. Mas eu tenho certeza também que Deus falará com você nesta noite. Amém? Então preste bastante atenção. Olha o que diz o texto bíblico para nós aqui. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde até o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, o pôr do sol, será o vosso termo. Verso 5: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Vamos ler juntos o verso 9 aqui bem forte, em uma só voz, toda a igreja no 3, 1, 2, 3. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Você pode aplaudir Jesus nesta noite? Glória seja dada ao nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra que orienta, a Tua palavra que nos molda. Nós estamos diante da Tua palavra. A minha oração, Pai, é que nesta noite, cada vida que está aqui possa ser edificada com esta mensagem. Tu és poderoso para, Senhor, conduzir os teus servos ao entendimento desta palavra.
Eu estou aqui, Senhor, dependente de Ti como instrumento. Fala com as nossas vidas. Senhor, edifica, Senhor, as nossas mentes. Abre, Senhor, os nossos ouvidos. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Que toda distração, que toda preocupação, que todo sentimento mal possa agora ser removido pelo poder do nome de Jesus. Que o inimigo não venha roubar a semente da palavra, mas que o nosso coração esteja preparado, Jesus, para receber esta palavra como terra fértil, terra que produzirá bons frutos. É a oração que eu faço com esta igreja, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Olhe para cá por alguns minutos. Há momentos, irmãos, na vida em que todos nós ficamos parados diante de algumas situações que ficaram para trás, que não voltam mais, e de situações que ainda não chegaram, ou projetos que ainda não foram concluídos, promessas que ainda não se realizaram. E é justamente o cenário que este povo está nesse texto que nós lemos. O deserto havia sido vencido, mas a promessa da terra prometida de Canaã, ela ainda não foi conquistada. Moisés, o grande líder do Êxodo, agora está morto, ele descansa no Senhor, e agora os olhos de todo o povo estão em Josué, um homem comum, porém com um chamado desafiador, porém extraordinário. E este é o cenário que este povo está nesse texto que lemos. Esse cenário, ele não marca apenas uma simples transição de liderança, de Moisés a Josué, mas esse cenário também é um tempo espiritual de grandes decisões, porque quando Deus levanta Josué, Ele não levanta Josué apenas para substituir Moisés, mas Ele levanta Josué para Josué dar continuidade a uma aliança, a uma promessa, a ensinar para nós que nenhuma geração ela vai herdar promessas sem coragem, sem fé e sem obediência. Toda geração ela precisa entender que as promessas de Deus, elas são conquistadas com coragem, com fé e com obediência. Deus sim tem promessas para nós. Deus sim tem e já fez promessa para você. Porém, é preciso que nós tomemos coragem de atravessar o Jordão com fé. Josué aqui, ele não é um estranho. Ele é alguém que passou a sua vida praticamente inteira, por 40 anos, servindo Moisés. Ele viu com seus olhos milagres. Ele viu com os seus olhos revelações, manifestações. Ele viu com os seus olhos orientações de Deus no deserto. Mas agora chegou a hora dele mesmo ouvir e ter uma experiência direta com Deus. Chegou agora o momento em que o servo, ele é chamado para se tornar um comandante. Chegou agora o momento em que um discípulo, ele agora é chamado para se tornar agora o líder. E é neste momento que Deus fala com Josué. Mas a voz de Deus a Josué, ela não vem com uma estratégia militar.
A voz de Deus a Josué não vem com mapas de batalhas. A voz de Deus com Josué não vem com armas. A voz de Deus, ela vem com palavras de alento, palavras de responsabilidade, palavras de poder. E o que está aqui em jogo não é apenas uma posse de uma terra. O que está em jogo aqui não é apenas uma conquista de um território. O que está em jogo aqui, irmãos, é a continuidade de um propósito e de uma promessa. E o propósito desta palavra, olhe para cá, o propósito desse sermão, nós vamos olhar para Josué, nós vamos aprender sobre o que Deus requer de quem deseja conquistar promessas. Você quer promessas? Que elas se tornem realidades? Mas nós vamos entender que Deus requer algumas decisões ou postura de todos nós. O caminho para a vitória, ele não começa aqui, irmãos, com uma espada, mas ele começa com uma palavra. Não é aqui uma força física, mas é com uma palavra de encorajamento espiritual. É com uma palavra desafiadora para que Josué buscasse ter posicionamento. E eu quero dizer algo para você que me escuta aqui, meu irmão. As promessas de Deus, elas não são prêmios para aqueles que são passivos, mas são territórios para aqueles que marcham com fé. Antes de Josué vencer cidades, antes de Josué vencer a terra de Canaã, Josué precisou vencer o medo, a insegurança que estava no seu coração. A maior batalha de Josué não era Canaã, mas era a sua própria mente. E a aplicação para nós aqui nesta noite, muitos talvez desejam conquistar, muitos talvez desejam novos desafios, muitos têm passados marcantes, sim, e muitos têm promessas que ainda não foram realizadas, que estão ainda para acontecer, sim. Alguns enfrentam lutos, alguns enfrentam incertezas, alguns enfrentam transições, responsabilidades novas. Mas assim como Josué, Deus nos convida para crer na sua presença, na sua palavra. A palavra de Deus para as nossas vidas, ela é o mapa que nós precisamos para conquistar os nossos territórios. A obediência a esta palavra é a chave para nós tomarmos posse da nossa terra prometida. Aleluias! E esse texto aqui que nós estamos analisando, ele não é apenas um relato histórico, não, mas ele é um chamado atual para nós. Ele é um chamado atual para a sua vida. Ele é um chamado atual para a minha vida. Porque o mesmo Deus que falou com Josué, Ele está falando com a sua vida. Ser forte, ser corajoso. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluias. E nós vamos analisar aqui as promessas de Deus a Josué. Quais são as promessas de Deus a Josué? Nós encontramos entre o capítulo 1, verso 3 e verso 5, as promessas de Deus a Josué. O texto que lemos, Deus diz no verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Deus está fazendo promessas a Josué. Ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A caminhada de Josué começa com uma promessa. Ele está prestes, irmãos, a conduzir um povo cansado, um povo rebelde, um povo traumatizado,
um povo desobediente, mas Deus está fazendo uma promessa a ele de forma direta e reta. A promessa é: todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vos tenho dado. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. A primeira promessa de Josué é a promessa da posse. Diga comigo: promessa da posse. Deus diz: todo lugar que você, Josué, pisar a planta do seu pé, eu tenho lhe dado. Deus não deu Canaã como um pacote de presente fechado e embrulhado, dizendo: recebe e abra, apenas isso. Não. Deus fez promessas que eles iriam entrar em uma terra boa, sim, mas a conquista desta terra era por etapas, era passo a passo, conquista após conquista, um processo progressivo, não imediato. A promessa, ela era real, mas a posse da promessa, ela estava condicionada à movimentação de Josué e do povo. Deus está dizendo: você precisa, Josué, andar. Você precisa, Josué, colocar esse povo para caminhar. Vocês estão parados, chorando pela morte de Moisés. Vocês estão presos em um líder que já passou. Vocês estão presos no passado, enquanto vocês têm uma terra pela frente para conquistar. Josué, meu servo Moisés morreu. O meu negócio agora é com você. O meu negócio agora é contigo. Levanta, Josué, anda. Todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu lhe darei. E aqui tem uma palavra, irmãos, de alerta para quem me escuta: a fé que não anda, ela não herda. A fé que não se movimenta, ela não conquista. As conquistas são de acordo com a nossa movimentação. Deus havia prometido a terra a Abraão. Deus havia repetido as promessas a Moisés. E agora Deus está reafirmando a Josué, mas a conquista da promessa não seria automática. A conquista da promessa não seria de forma imediata. A promessa iria acontecer de acordo com a movimentação. Eu preciso andar, eu preciso caminhar, eu preciso entrar em movimento. E talvez eu estou pregando para alguém que está parado à beira do Jordão, se lamentando, chorando, achando que Deus vai fazer com que as promessas cheguem até ele estando deitado no sofá, sentado na rede, esperando. Mas Deus tem uma palavra para te tirar da zona de conforto. Deus tem uma palavra para te colocar em movimento. Deus está chamando você para andar. Deus está chamando você para tomar posse. Pare de ficar paralisado. Deus nos promete, mas não nos carrega no colo. Você precisa andar. Aleluias. Ele espera que você pise com fé. Ele espera que você avance com obediência. A conquista exige passos. Aleluias. Dá um toque nesse irmão que está do seu lado. Seja provocador, diga para ele: a promessa, vaso, precisa que você... A promessa precisa que você ande. A promessa precisa que você saia um pouco do acomodismo. A promessa precisa que você pare de achar que as coisas acontecerão de forma imediata. Deus estará aqui para nos renovar, para nos dar movimentação. Tem alguém que recebe esta palavra aqui nesta noite? E talvez enquanto eu prego, você está raciocinando: qual é a terra que você precisa conquistar? Qual é a terra que você precisa conquistar? Será que a terra que você precisa conquistar é uma vocação ministerial?
Será que a terra que você precisa conquistar é uma restauração de um relacionamento que falta humildade para pedir perdão? Será que a terra que você precisa conquistar é um projeto que está alinhado com a vontade de Deus, mas você está inseguro, com medo, você está com traumas? É a terra que está diante de você para você conquistar. E Deus está dizendo para você: ande, caminhe, saia da zona de conforto. Aleluia! Você precisa entrar em movimento. Enquanto eu ando, eu conquisto. Enquanto eu realizo. Enquanto eu ando, Deus está me dando. Enquanto eu ando, Deus está me abençoando. Enquanto eu ando, Deus está me dando as posses para serem conquistadas. Você precisa andar. A terra prometida não se conquista com os olhos. A terra prometida se conquista com os pés. Eu sinto a graça nesta noite aqui. Essa palavra tem um direcionamento para alguém que está precisando se locomover. Aleluia. Deus dá, mas só toma posse quem anda. Deus já fez a promessa, mas você precisa andar com coragem e pisar com fé. A promessa sem passo é apenas uma poesia que fica guardada no papel. A terra, meu filho, é tua. A terra, ela é tua. Eu vou repetir isso daqui de novo. A terra, meu filho, é tua. Os limites dela são alcançados com o tamanho dos seus passos com fé. Quando eu ando, a terra aumenta. Quando eu ando, a terra expande. A fé precisa me levar em movimento. Aleluia. E guarde o que eu vou dizer para você nesta noite. Quem não se move, quem não anda, vê as promessas de Deus apenas como um quadro na parede. Quem já viu um quadro na parede lá, um cenário lindo? É bonito de ver, mas está totalmente fora do nosso alcance. Então quem não anda, vê as promessas apenas como um quadro na parede. Ele admira, ele quer estar lá, mas ele não pode mergulhar naquele cenário. Aleluias. E Deus nos convida para andar. Deus nos convida para se movimentar. Aleluias. Quando entende esta palavra, pode dizer amém. A primeira promessa é a promessa da posse. A segunda promessa, diga comigo, a promessa. Esta promessa é maravilhosa. Porque é o que está no verso de número 5. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Irmãos, olha essa promessa. Como fui com Moisés, Josué. Você está tenebroso, você está com medo, você está inseguro. Mas eu estou dizendo para você, Josué, assim serei contigo. Eu não te deixarei, Josué. Oh glórias, eu não te desampararei, Josué. Deus estava dizendo, Josué, você viu sim Moisés com o cajado abrindo o mar vermelho. Josué, você viu Moisés subindo no monte, Deus se manifestando. Você viu Moisés tendo experiências comigo, e assim como eu fui com ele, Josué, eu posso fazer o mesmo com você. Eu estarei contigo. Esta promessa é uma promessa que nós podemos nos apegar com confiança. Esta promessa é uma promessa que nós podemos nos apegar, irmão, com força. Porque ter a presença de Deus é confortante para nós, porque Deus, Ele nos promete a sua presença. Ele não nos promete a ausência de batalhas, Ele não nos promete a ausência de lutas, Ele não nos promete a ausência de decepção, Ele não nos promete a ausência de traição, Ele não nos promete a ausência de fracasso.
fracassos, em muitos projetos que nós tentamos realizar sem consultar a Deus, mas Ele nos promete a sua presença, e quem tem a presença de Deus tem o suficiente, e quem tem a presença de Deus tem tudo o que precisa. E esta promessa feita a Josué é uma das promessas mais confortantes de todas as Escrituras, pois a presença de Deus, irmãos, ela é mais valiosa do que qualquer terra prometida em si. Josué queria a terra, mas Deus estava dizendo: Josué, eu tenho algo melhor do que a terra, a minha presença estará contigo, a minha presença estará contigo. Deus não estava dizendo, você não vai ter problemas, mas Deus estava dizendo: eu estarei contigo, você não estará sozinho. Aleluias! Josué estava assumindo um desafio terrível: liderar um povo teimoso, atravessar territórios hostis, vencer exércitos organizados. Mas Deus, irmãos, não está dando a Josué um exército, Deus não está dando a Josué armas, Deus está dando a Josué a sua própria presença. Oh, glória seja dada ao nome de Deus. Estas promessas, irmãos, elas valem para mim, elas valem também para a sua vida. Nós vivemos em um mundo marcado por instabilidades, nós vivemos em um mundo marcado por medo, por abandono, por traições, por decepções, por frieza espiritual. Mas a promessa de Deus, irmãos, ela é para nós um chão firme, um chão sólido, que nós podemos nos apegar. Nós podemos perder tudo, nós podemos perder oportunidades, nós podemos perder talvez até mesmo a saúde, nós podemos perder talvez até mesmo o reconhecimento, mas uma coisa que um crente não perde é a presença do Deus Todo-Poderoso. E quem tem a presença do Deus Todo-Poderoso não está preocupado com o seu estado físico em si, ele está preocupado apenas em se envolver mais, em se relacionar mais, em ter mais da presença de Deus. Por outro lado, irmãos, se você estiver tudo, mas perder a presença de Deus, você perdeu o essencial. Mas Deus está nesta noite dizendo para alguém aqui: eu estou contigo, eu estou contigo. É tempo de levantar a cabeça, é tempo de enxugar as lágrimas, é tempo de olhar para frente, é tempo de viver uma nova etapa de vida, porque a presença de Deus estará contigo. Tem alguém que recebe esta palavra? Tem alguém que recebe esta palavra? Você não está sozinho, meu irmão, você não está sozinha, minha irmã. Há uma palavra de Deus para você aqui: eu estou contigo. Eu sei que você se decepcionou, eu sei que você talvez está angustiado, eu sei talvez que você está com medo, eu sei talvez que você está inseguro, mas fique tranquilo, eu estou contigo, eu estou contigo. Aleluia! Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu quero dizer algo aqui para vocês, meus irmãos. A terra prometida sem a presença de Deus é só um lugar geográfico, não passa de nada. Mas ter a presença de Deus é muito mais importante do que ter a própria terra. E Deus estava dizendo: Josué, eu vou te dar a terra, mas antes da terra eu tenho a minha presença para ir contigo. Aleluias. Eu quero dizer para você, Deus te lembra estas palavras. O Espírito Santo está falando aqui aos corações. Deus te lembra estas palavras: assim como fui com Moisés, assim como fui com Moisés. Você está achando que está lutando sozinho? Aleluias. Você está achando que está abandonado, você está achando que está abandonada, você está achando que vai ficar à mercê, mas Deus está dizendo para você: assim como fui com Moisés, eu serei contigo.
Aleluias. Há uma graça de Deus aqui para renovar alguém. Há uma graça de Deus aqui para encher corações de alegria. Há uma graça de Deus aqui para dar esperança. Há uma graça de Deus aqui para reposicionar pessoas. Há uma graça de Deus aqui a colocar pessoas de volta no caminho. Há uma graça de Deus aqui para colocar pessoas de volta à rota. Há uma graça de pessoa aqui para Deus colocar pessoas de volta nos trilhos. Talvez você se decepcionou, mas Deus está dizendo: olha para frente, olha para frente. Eu estou contigo, eu estou com você. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida, mas Deus está dizendo: olhos para frente. Aleluias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas repare algo interessante. Repare algo interessante. Deus não entrega promessas para ser apenas admirada, mas Deus entrega promessas para ser vivida. Eu repito, Deus não entrega promessas apenas para você ficar admirando, sonhando com a possibilidade dela se realizar. Deus entrega promessas para ser vivida. Mas para viver o que Deus prometeu, Josué precisava muito mais do que um mapa e uma memória. Josué precisava de coragem. Josué precisava de obediência. Diga comigo: coragem. Mais forte: coragem. Obediência. Deus dará promessa, mas Deus espera de você postura. Vou repetir, porque isso aqui é forte. Deus dá promessas. E o que eu entrego, pastor? Eu entrego postura diante de Deus. Aleluia. Agora, vamos mergulhar no texto. O que Deus exigiu de Josué? O que Deus também exige de mim e de você? Se nós quisermos de fato viver a plenitude da promessa de Deus, está no texto que lemos. As exigências de Deus a Josué, no verso de número 6 ao verso de número 9, nós vamos encontrar nesse bloco do texto as exigências de Deus. Depois de prometer a terra e garantir a presença, Deus agora vai aplicar a Josué condições claras para a terra ser conquistada: coragem, obediência, meditação e prática. Vou repetir. Deus coloca diante de Josué condições claras, que são, diga comigo: coragem, obediência, meditação e prática. A ordem divina deixa claro para nós aqui nesse texto que a promessa sem postura não gera posse. Promessa sem postura não gera posse. Era preciso Josué ter postura. E o que diz o texto? O verso de número 6, o verso de número 7 e o verso de número 8, Deus diz para Josué estas palavras 3 vezes: ser forte e corajoso. No verso de número 6, no verso de número 7, no verso de número 9, Deus diz a Josué: ser forte e corajoso. Isso é um sinal aqui que não bastava apenas ter talento, não bastava apenas ter de fato a promessa, a estratégia, a experiência. Ele precisava ter uma coragem constante, ele precisava ter uma coragem perseverante, porque o medo viria por outras ocasiões, e a coragem deveria ser constante. E coragem aqui, quando eu falo sobre coragem, irmãos, eu não falo a respeito de falta de temor, mas eu falo de firmeza diante dos desafios. Coragem eu não digo de você às vezes ter certos medos, inseguranças, mas eu falo em ter firmeza. O inimigo vem, ele me causa medo, mas eu confundo ele
Quando ele me vê, eu estou firme. Ele acha que vai me desestabilizar. Ele acha que vai, me derrubar. Mas quando ele me vê, por dentro talvez eu estou até um pouco angustiado, com medo tenebroso. Mas a minha cara está aqui, ó. Pode vir, eu estou firme. Aleluia. Você conhece um crente assim? Você conhece um crente assim? Começa a cantar um hino, às vezes ele começa a chorar. Chora. Mas vê se ele abandona. Não, ele está aqui, ó. Estou firme. Isso é coragem. E Deus requer de Josué, e Deus requer de nós coragem. Diga, eu preciso de coragem. A coragem para obedecer. Para obedecer é necessário ter coragem. A coragem aqui para liderar um povo totalmente rebelde, inseguro, um povo difícil. Coragem para recomeçar quando parece que as coisas falharam. Coragem para crer, mesmo depois de muitas perdas. Coragem é o que Deus requer de nós. Deus não chama os capacitados. Se você acha que Deus vai esperar você atingir um nível de capacitação para Ele te chamar, você está enganado. Deus capacita aqueles que têm coragem. Tem coragem aí? Se está faltando, hoje o Senhor está aqui para te encher de coragem. Aleluia. A área da sua vida, não sei que está faltando coragem para você enfrentar os desafios. Mas há uma palavra de Deus aqui para te dar coragem. E a coragem, ela é o volante da fé. A coragem, ela é o volante da fé, porque sem ela as promessas não vão sair do lugar. Coragem não é quem nunca teme, Não é quem nunca tem medo. Coragem é quem permanece. E Deus requer de Josué e de nós coragem. Deus requer de Josué. No verso 7 nós encontramos obediência. Coragem e obediência. Cuida em fazer conforme toda lei. Deus não dá espaço aqui para atalhos. Deus não dá espaço aqui para dúvidas. Ele quer uma obediência totalmente integral, não seletiva. Isso daqui eu obedeço, mas isso daqui não. Isso é uma obediência seletiva. Deus requer de nós, e Deus requereu de Josué, obediência integral, plena, total. Josué não podia escolher partes da lei para obedecer. Isso aqui eu obedeço, isso aqui eu descarto, isso aqui eu pego para mim, isso aqui deixa para lá, isso aqui é para aquele vaso lá, para mim está tudo bem. Não. Deus requer de Josué obediência integral da lei. E não muda nos dias de hoje. Não há bênção aonde a rebeldia é disfarçada da fé. Não há bênção aonde a rebeldia está disfarçada. Deus requer de nós obediência. Obediência em tempos de pressão. Quem nunca foi pressionado? Num trabalho, numa faculdade, às vezes até em casa, no meio da parentela. Quem nunca teve o calo do pé apertado? Quem nunca precisou ser testado? Mas Deus requer de nós obediência para suportar em tempos de pressão. Deus requer de nós obediência no secreto, mas também no público. Porque a obediência, ela é o alicerce. Ela é o alicerce da nossa postura. Quando obedecemos, o silêncio de Deus se torna direção. Quando obedecemos, nós nem estranhamos quando Deus fica em silêncio.
nós entendemos que se torna um direcionamento. E eu digo algo para vocês aqui, meus irmãos, não é sobre apenas ouvir a palavra, porque ouvir a palavra, muitos ouvem, mas é sobre viver a palavra, praticar a palavra. E a obediência, ela é a senha para acessar territórios da promessa. Diga comigo, obediência é a senha para acessar o território da promessa. Quem não obedece, não conquista. Deus não negocia conosco a obediência. E nós encontramos no verso de número 8, na parte A, Deus diz para Josué, palavra na boca, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Deus está dizendo para Josué, Josué, a palavra, ela não é apenas para ser lida, mas ela precisa ser falada, ensinada, respirada. E Deus está dizendo, eu tenho uma palavra tão viva em você, que a sua boca, ela precisa se tornar fonte desta palavra. Isso é ter a palavra da boca. É a palavra ser viva, que ela se torna fonte. É a palavra ser viva, que ela se torna também vida aos meus olhos. Eu dizer para vocês, irmãos, que a palavra que sai da nossa boca, a palavra lançada sobre os nossos lábios, ela entra nos corações de pessoas à nossa volta. Onde nós estamos, o que nós falamos, ela tem poder de atingir pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que a palavra não pode ser apartada da sua boca. Seja o tempo que for, seja o lugar que for, a palavra precisa estar nos seus lábios. A palavra precisa estar nos seus lábios. A palavra precisa estar na sua boca. Quem se cala, irmãos, diante da palavra, abre espaço para mentira. Quem se cala diante da palavra, abre espaço para dúvida. Quem se cala diante da palavra, abre espaço para tantas outras coisas. E a palavra na boca, ela revela o que domina o nosso coração. O que eu falo revela o que está no meu coração. Se eu falo a palavra, é porque a palavra está no meu coração. Se eu falo a palavra, é que a palavra está dentro de mim. E Deus estava dizendo para Josué, palavra na boca. Você precisa falar a palavra. Aleluias. E Deus também diz a Josué no verso de número 8, na parte B, medita nele de dia e de noite. Josué, palavra na boca e meditação. Palavra na boca e meditação. Meditar aqui, irmãos, não é estar com a mente vazia ao léu. Meditar aqui é preencher toda a alma com a palavra. Meditar aqui é deixar que a palavra, irmãos, ela desça da cabeça para o coração. A meditação da palavra, ela transforma, irmãos, o texto sagrado em um direcionamento de vida para os nossos cotidianos. Então medite na palavra quando você começar o dia. Você terá direção. Medite na palavra antes de dormir. Você descansará em paz. Medite na palavra nos momentos de caos, que você terá equilíbrio. Palavra na mente. Palavra na mente. Diga, eu preciso ter a palavra na mente. A mente, irmãos, que é alimentada pela palavra, ela não se curva diante do medo. A mente, irmãos, que é dominada pela palavra, ela está como uma espada afiada antes mesmo da batalha. E Deus está dizendo para nós, palavra, palavra na mente. E para nós finalizarmos, Deus diz a Josué no verso 8, parte C, tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Não adianta decorar, não adianta só meditar, só pregar e não praticar a palavra.
Deus estava dizendo: Josué, você precisa praticar, você precisa transformar tudo isso em ação. E Deus completa: então farás prosperar o teu caminho. Yes. Praticar a palavra de Deus é viver com coerência. Praticar a palavra de Deus, irmãos, é viver com coerência. Quem pratica a palavra se torna referência aonde ele está. Promessas se realizam no campo da prática, não no campo da teoria. Você precisa praticar a palavra. Concluímos essa palavra nesta noite. Deus mostrou a Josué o segredo da promessa, da conquista da promessa. O segredo não estava na espada afiada. O segredo não estava em armamentos militares. O segredo estava em ter promessas. O segredo estava em ter a presença. O segredo estava em ter coragem. O segredo estava em ter a prática da palavra. O segredo estava em ter esses 4 requisitos: promessa, presença, coragem, obediência. Qual que é o resultado? Conquista. Aleluias. E Deus está diante de nós com a sua palavra. Deus prometeu terras a você. Deus prometeu posses a você. E Ele quer de você coragem e obediência. É tempo, irmãos, de nós nos levantarmos. É tempo de nós nos movimentarmos. É tempo de nós andarmos em direção à nossa promessa. Que hoje, irmãos, o seu coração esteja alinhado com a promessa de Deus. Que hoje os seus pés estejam preparados para se movimentar. Que hoje a sua mente esteja preparada para conter a palavra. Os seus lábios estejam preparados para anunciar a palavra. Porque diante de nós há uma terra para ser conquistada. E quem tem a presença de Deus, e quem tem coragem, e quem tem obediência, não tem quem consiga parar este crente, este irmão, esta mulher. Porque quem tem a presença, quem tem coragem, quem tem obediência, conquista promessas. Aleluias. Se coloque de pé comigo nesta noite. Você pode nesta noite fazer um pacto com Deus. Um pacto de... Você pode nesta noite levantar a sua mão para o alto, uma das suas mãos, e dizer comigo essas palavras. Faça um pacto, faça uma aliança com o Senhor. Diga comigo: a partir de hoje. A partir de hoje. Diga, meus irmãos, diga: a partir de hoje eu vou começar a praticar a palavra. Aleluia, esta é uma aliança entre você e Deus. A palavra não ficará retida na sua casa. Tem alguém que recebe isso aqui nesta noite? A palavra não ficará retida no seu lar. A palavra não ficará retida no seu trabalho. A palavra não ficará retida nos teus estudos. A palavra não ficará retida no teu comércio. A palavra será praticada e nós iremos conquistar a terra. Aleluia. Se você pode nesta noite, levante as mãos para o alto comigo. Se você pode, levante as mãos para o alto comigo. Comece a glorificar o nome de Deus onde você estiver, porque quando você glorifica, o meu Deus te renova para te colocar em movimento. Enquanto você glorifica nesta noite, os teus pés começam a ser firmados. Diga: os meus pés estão firmes, eu não ficarei parado, eu não ficarei retido, eu irei caminhar, a tua família vai andar. Aqui é uma palavra profética sobre a tua vida. O teu ministério não ficará retido, o teu ministério andará. Aleluia. O teu marido não ficará retido, ele vai andar. A tua mulher não ficará retida, ela vai andar. Os teus filhos não ficarão prostrados, ele vai andar. Firme os passos com
calamando coleba, calamando coleba. Iribi calamando coleba, calamando coleba. Seja renovado, seja renovada, seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça. Não olhe para trás. O Moisés morreu, a Canaã está diante de você. Deus te chamou. Oh, glória, 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 glória. Uma noite mais alta. Aleluia. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a Agora, Jesus. alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, E o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Oh, glória! Oh, glória! O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Oh, glória! Ainda Que a figueira não floresça, que não haja todavia me a palavra não está retida, a palavra não está retida, a palavra não está retida, a palavra não está retida. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira
irmão que está do seu lado aí, pega na mão dele. Se você está sozinho em um banco, procure alguém, mas pegue na mão de alguém. Pegue na mão de alguém aí, aleluias. Oh glórias, a presença do Senhor está aqui para nos renovar. Oh glórias, a presença do Senhor está aqui para nos dar coragem. A presença do Senhor está aqui para nos dar força. Aleluia. Pega na mão deste irmão aí, aleluias. Ore com ele aí, ore com ela. Ore com ele, ore com ela. Aleluia, os teus pés estão firmados. Estão firmados, os teus pés não ficarão parados, os teus pés começam a se movimentar hoje, pelo poder da palavra de Deus. A palavra não está presa, a palavra não está retida, a palavra está sendo lançada, oh glória, a corações que recebem esta palavra. Enquanto você ora pela fé, comece a se movimentar. Enquanto você ora pela fé, comece a se movimentar, comece a se movimentar, comece a se movimentar. O diabo achou que você ficaria parado, mas Deus nesta noite te coloca em movimento, em movimento, em movimento. Nós não ficaremos parados, nós não ficaremos parados, nós ficaremos parados. A igreja avança, a igreja avança, você avança, você avança. Aleluia. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, oh glórias. Louva. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da videira me dá, todavia me alegrarei. Todavia me Aleluia. alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Glórias. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Para finalizar, Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. aleluias. Para nós finalizarmos, diga bem forte, mas diga com fé, com coragem, com obediência. Diga: eu não ficarei parado, eu irei andar. Diga: eu não ficarei parado, eu irei andar. Aplauda Jesus esta noite. Glórias, glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós iremos orar para nós finalizarmos e encerrar este culto. Guarde esta palavra no seu coração. É nesta noite já começando a se movimentar. Amém.